Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live Transformando Bonecas, Transformando Vidas com a Artes Reborn. Eu sou Eliane e mais uma vez eu tô aqui para poder transformar bonecas juntos com vocês, né? Nós, ora estamos transformando, fazendo bebês reborns, ora nós estamos transformando bonecas, essas bonecas comuns, né? E hoje, para quem tá me acompanhando já há alguns dias, a gente tem transformado essa bonequinha aqui. Para quem perdeu as outras lives, a gente tem um conteúdo gravado no YouTube. Tem vídeo desde o começo, né, dessa transformação aqui. Então hoje nós vamos fazer mais uma etapa dessa bonequinha aqui. Aqui. Na semana passada, nós fizemos as manchinhas, né? As manchinhas 3D, mostrei para vocês que nós fomos fazendo, né? Fez o azul, aquele roxinho, né? Aquele a cor de sangue, e nós sempre preservamos essa parte aqui do meio. Seja bem-vinda, pessoal! Daí, para me adiantar um pouquinho, né, essa etapa, né, eu já coloquei a cor da pele nessa boneca. Então, a gente tinha feito, nós fizemos todas as manchinhas, e daí, para fazer a cor da pele, eu usei a tinta, deixa eu ver se tá aqui, do Flash 8. Como nós vamos fazer nós vamos fazer essa boneca aqui, ó, oriental, para deixar ela japonesinha, eu não usei, porque quando a gente tá na técnica de bebê reborn caucasiano que eu uso uso 3 ou 4 tonalidades de pele para mim poder fazer a camadinha de pele, sabe, para não ficar uma coisa muito igual, muito uniforme. Só que como nós vamos fazer um bebê oriental, eu só usei o Flash 8 e usei aquele Flash 8 da tinta nacional da marca Sophie. Você pode usar ou essa tinta ou da Gênesis também, porque essa tinta é aquela que vai no forno, né? Então o que eu fiz? Eu fiz uma camadinha dessa tinta Flash 8, um pouquinho mais grossinha, e com a esponjinha eu fui e passei pelo kit todo, por todas as peças. Só usei o Flash 8, só, mais nada. E daí, depois que eu passei as esponjadinhas, aí eu vim com o pincelzinho com o mop e fui batendo aqui, ó, o mop a gente vai batendo só para poder não ficar nenhuma marquinha de tinta, né? E essa tinta aqui, ela é boa quando a gente deixa um pouquinho mais grossinha, porque fica o sinalzinho dos furinhos, assim, da esponja, né? Então, depois quando vai as outras camadas por cima, dá aquela sensação, sabe, de transparência na pele. Então, eu fiz isso para adiantar. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito desse processo da camada de pele, pode mandar mensagem para mim que eu vou esclarecendo para vocês. Então, assim, lembrando que no bebê reborn caucasiano a gente usa cor da pele, depois a gente usa um tom um pouquinho mais escuro do Flash. Uso o Flash 8, o Flash 6, que é um pouquinho mais escuro. Uso um pouquinho do Raw Sienna, um pouquinho do Burnt Umber, que é o marrom. A gente usa essas 4 cores e vai batendo só para ficar aquela pele um pouquinho mais manchadinha. Aquela mistura de pele que faz a cor da pele caucasiana. Agora, esse aqui, como nós vamos fazer oriental, eu só fiz inteirinho ele com a cor Flash 8, cor da pele, para depois a gente dar um toque meio amareladinho na pele oriental, um pouquinho mais na frente, a hora que for fazer os banhozinhos, né? Então hoje nós vamos fazer as dobrinhas desse bebê. Só que antes de fazer as dobrinhas, eu vou mostrar para vocês uma boneca que eu transformei essa semana, né? Terminei no final de semana até. E eu vou até deixar, eu tinha colocado até lá nos stories uma foto do antes e do depois dela. E ela ficou muito legal, quero mostrar pra vocês algumas coisas de diferente que eu fiz nela e que acabou dando certo, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Olha só pra vocês verem como ficou linda essa boneca aqui. Essa boneca aqui, ó, depois vocês vão lá nos stores, né? Nós vamos fazer um post lá no feed também, com a transformação dessa bonequinha aqui. Essa boneca aqui, ela foi, um desafio, porque se vocês virem ela como ela era antes, não tem nada a ver
com o que ela é hoje. Deixa eu colocar aqui. Só ficou faltando eu colocar um sapatinho aqui, que eu ainda não fiz o sapatinho pra ela. Mas olha pra vocês verem que coisa mais linda, que não dá pra imaginar, assim, essa boneca como era antes. É muito gratificante, né? A gente que trabalha com boneca, a gente conseguir ver, assim, o resultado do antes e do depois. E essa boneca, o que eu queria mostrar pra vocês, que eu acabei fazendo de diferente, é isso aqui, ó. Vou te mostrar um pouquinho. Eu coloquei um corpinho de tecido nela, porque ela tinha um corpo inteirinho de plástico, né? Ela tinha essa parte de vinil, o rosto de vinil, tanto é que possibilitou de fazer a pintura, né, reborn. A gente só consegue fazer essa pintura quando é com vinil, no plástico não dá certo. E essa boneca tava com corpo de plástico. E como ela tinha um rostinho tão bonitinho, eu fiquei pensando, eu queria realmente que ela fosse... Ela não queria deixar ela no corpo de plástico. Algumas bonecas eu até deixo no corpo de plástico, daí eu ponho uma espécie de body por baixo da roupinha, sabe, pra cobrir o plástico, coloca a roupinha. Mas eu queria que essa boneca ficasse gostosa de pegar, que nem um bebezinho reborn. E olha que linda que ela ficou. Só que ela tinha um desafio. Essa boneca aqui, o pescoço dela não tinha, sabe aquela partinha pra gente prender a canaleta? Não tinha jeito. No vídeo que eu fiz dela, eu vou estar mostrando direitinho. Como ela tinha um corpo de plástico, olha como que eu fiz. Eu peguei, esse aqui era o corpo dela. Essa aqui era uma boneca bem simples. Daí eu cortei essa parte aqui em cima, né? Aonde ela tinha um pescocinho que grudou aqui, eu cortei ela e vesti essa parte por baixo aqui do corpinho de tecido. Então, por baixo aqui tem essa parte aqui que prende o pescoço. Então, nós resolvemos esse problema aqui e ainda sobrou essa parte aqui. O que é que eu faço com essa parte? Um monte de gente pergunta assim pra mim, nossa, e quando a boneca vem, sabe quando vem com aquele mecanismo que põe, que é o choro da boneca? Que tem esses buracos? Então, quando aparece boneca de doação pra mim aqui, como são bonecas velhas, a maioria, isso aqui não funciona mais ou vem com um buraco. Daí, o que eu faço? Eu corto, quando esse aqui eu guardo, né? E eu corto as plaquinhas aqui e colo nesses buracos das bonecas. Então, isso aqui ainda vai ser muito útil pra mim. Se você achar, tá com dificuldade de cortar, tá muito duro, é só colocar no forno um pouquinho, ou com o próprio secador de cabelo, sabe? Joga um pouquinho, fica molinho, daí você corta o que você precisa e modela na boneca. Então, você vê assim que a gente acaba, tem hora, né? Eu tenho um curso de restauração de bonecas, mas algumas coisas a gente acaba aprendendo assim na marra, né? Porque toda vez que a gente pega uma boneca é um desafio totalmente diferente, porque aparecem uns mecanismos, às vezes principalmente quando a boneca ela é antiga, às vezes vem umas coisas bem diferentes. Eu já teve jeito, por exemplo, assim, se não tivesse essa parte de plástico para mim cortar, o que é que dá certo também? Você pegar um cano de PVC, um cano com o diâmetro desse pescoço, você coloca um cano, mas esse cano aqui tem que vir até aqui em cima e vem até aqui na boneca para não sair. Daí prende bem também. Já teve algumas que eu precisei fazer isso, mas a gente vai acabando descobrindo, né? Acho que usando a criatividade, tudo tem jeito, né? Eu acho assim que eu nunca consegui encontrar uma boneca aqui que não tivesse jeito de restaurar. Muitas e muitas, às vezes, tive algumas alunas, né? Principalmente dessa turma, né? Nós fechamos uma turma agora, nossa sexta-feira, né? Nós temos uma turma nova de alunas aí entrando e muitas pessoas falam assim, eu investi no curso, agora eu tô sem condições de comprar material. Eu sempre falo assim, compra tinta primeiro. A primeira coisa, se programa, nem se for pra você comprar a tinta custa na faixa de 20 a 25 reais cada frasquinho de tinta. Essa tinta vai durar muito e muito tempo. Então, se programa, compra 2 por mês e começa fazendo as transformações de bonecas aqui, ó. E depois você vai adquirindo os cursos pro bebê reborn, né? Isso aqui, pensa bem se isso aqui não vai fazer a alegria de alguma criança, né? Lindo, né? Depois vocês acompanham no feed, né? Nós vamos colocar uns conteúdos a respeito do antes e do depois dessa boneca, para vocês verem assim que é inacreditável de ver como ela era antes e como ela ficou, não é?
Depois eu quero ver, minhas alunas queridas também, eu quero ver as transformações das bonecas aí, né, gente? Vamos começar a colocar esses bebês aí pra nascer. Então vamos lá, vamos fazer a dobrinha do nosso japonesinho aqui. Se vocês acompanharam semana passada, eu até mostrei, nós fizemos na outra live pintando esse olho, né? Era um olho bem clarinho, um azul claro. Como nós vamos fazer um bebezinho oriental, foi pintado esse olho aqui, né? E eu vou colocar aqui eu já vou colocar para inserir, porque eu gosto de fazer a dobrinha já com o olho, mas depois, se você quiser ficar tirando, como esse olho aqui foi pintado com uma tinta acrylex, às vezes a gente não é legal ficar colocando no forno toda hora. Então o que que eu faço? Eu só coloco aqui, faço as dobrinhas, depois na hora de levar no forno eu tiro, porque esse olho aqui ele é plástico, né? Tem alguns, quando é de acrílico, tem alguns que a gente compra para bebê reborn, é acrílico, então não tem problema ir no forno, que o forno aguenta. Agora esse aqui é plástico, então esse aqui é bom tirar. Deixa eu colocar aqui. Oi, boa tarde, viu? Boa tarde. Sejam bem-vindas. Ai, mesmo depois que coloca o olhinho escuro, é um japonesinho mesmo. Ou uma japonesinha, vai ficar lindo. Deixa eu colocar aqui o olho desse aqui, que acho que eu fiz eu cortei aqui atrás com estilete. Toda boneca tem tipo uma cavidade atrás. A gente pensa, olha, vê se não vai dar uma japonesinha linda. Só de colocar o olho escuro, nós aproveitamos esse olho que tava totalmente detonado, tava todo embaçado. Bárbara, se tiver alguma coisa nos outros canais, você vai me passando, cara. Deixa eu colocar aqui. Nós vamos fazer a dobrinha. Como é uma boneca clarinha, então nós vamos usar o Lip Blush Nail. Tem uma pergunta aqui. A Aline perguntou como que ela consegue pintar o olho de outra cor. Então Aline, se você não acompanhou a live passada, lá eu tô mostrando como pintar, mas olha, eu uso verniz acrílico, o verniz da Acrylex, esse verniz vitral. Isso aqui é muito fácil de encontrar, em qualquer papelaria você encontra e ele tem um valor, baratinho, acho que dura um tempão também. Ele tem marrom, tem preto, tem azul, verde, então dá pra você restaurar essas olho de boneca já. Então você sempre pinta assim, em volta na menina do olho e depois você sabe naquela partinha preta? Eu uso o verniz vitral preto daí e o colorido em volta, mas mesmo assim, a hora que a gente termina a boneca, depois eu jogo ainda um verniz por cima. Ela perguntou se não tiver o verniz com outra tinta, é possível fazer a pintura do olho. Até dá pra você usar uma tinta acrílica, mas o que acontece? O verniz vitral, ele é meio transparente, então ele vai pintar por cima, mas ele pega um pouquinho do detalhe do olho original. Eu acho que fica melhor e é fácil de encontrar. Hoje em dia você compra pela internet, mas qualquer papelaria você encontra o verniz vitral. Não é complicado, vale até a pena, dá pra você, se você quiser, assim, dá pra você improvisar com uma tinta acrílica, mas não é difícil de encontrar, não. Vamos colocar o solvente aqui, vamos fazer a mistura pra dobrinha. Colocar 2 pipetas. Isso aqui, olha, eu vou usar o solvente, né? O solvente da EcoSolve, que é o solvente que dilui. Tô usando aqui a tinta da marca Sophie, que é uma tinta vinílica nacional, mas a Gênesis é perfeita também para fazer esse tipo de trabalho. Essas duas tintas, elas precisam queimar assim para poder aderir ao vinil. Então, vamos pegar aqui um pouquinho. Essa tinta Lip Blush Nail é a cor que a gente faz as dobrinhas, às vezes, no bebê caucasiano. Esse bebê aqui, nós vamos fazer aqui, essa boneca, ela vai ser uma boneca oriental. Então, a pessoa oriental, ela tem a pele um pouquinho mais amarelada, né? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou usar essa tinta Lip Blush Nail e eu vou colocar um pouquinho da cor, deixa eu pegar aqui da cor, ó, cliquei aqui, do Halciano. Vou usar um pouquinho só do Halciano para ela ficar um pouquinho mais, sabe, um pouquinho mais amareladinho.
Ou você pode usar também, olha aqui, ó, eu sempre faço umas misturinhas. O que você tem que imaginar nas dobrinhas, às vezes as pessoas ficam assim muito amarradas na cor, né? Quer dizer, sempre pergunto, sempre tem que ser o lip blush nail no caucasiano? Sempre tem que ser. Na verdade, o que que acontece? Imagina assim, você uma bexiga, né? Um balão, uma bexiga. Você, uma bexiga de látex. Vamos supor que essa bexiga, ela é uma rosa escuro. Quanto mais você encher essa bexiga, ela vai ficando mais clarinha. E quanto mais você diminuir, fica mais escura. Na verdade, a nossa dobrinha é isso aí. Então, você imagina assim, se a minha pele é esse tom aqui, a dobrinha sempre tem que ser uns 4, 5 tons mais escuro que a pele. Então, daí, o que é essa cor aqui, ó, o Lip Blush Nail? Esse aqui é uma, tipo assim, uma cor de sangue, sabe? Com um pouquinho de marrom. Porque essa cor aqui, imagina assim, a nossa pele, ela é um pouquinho mais rosadinha. Só que se você estiver fazendo assim, eu não quero fazer uma pele muito rosa, muito rosada, não uma boneca muito branquela. Se ela é um pouquinho mais moreninha, então o que você faz? Põe um toquezinho de marrom nessa dobrinha. Pensa bem que essa dobra seria vários tons mais escuro do que a pele que você resolveu pintar. Então, por isso que dá pra você improvisar. Às vezes, assim, mesmo assim, se você... Vamos colocar aqui, ó. A gente tem que ser bem criativo aí na mistura pra aproveitar o material que você tem. Olha, isso aqui é a Lip Blush Nail. Só que se eu fizer só ela, vai ficar assim, bem cor-de-rosa. Bem, sabe, cor de sangue, assim. Então, não é um bebê com uma pele rosadinha. Nós vamos colocar, então, um pouquinho do marrom. Eliane, a Tereza tá perguntando se tem um pincel exclusivo para fazer as dobrinhas. Então, Tereza, a gente usa o pincel que é melhor para fazer dobrinhas são os redondos, né? Então, por exemplo, esse aqui é um pincel redondo. Então, na verdade, se você tiver um pincel mais ou menos esse daqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para você. Olha aqui, ó. Esse aqui é um pincel médio, esse aqui ele é número 6. Então, se você tiver um desse aqui, um pouquinho abaixo desse e um bem fininho, um pincel bem... Ó, esse aqui, olha, deixa eu mostrar pra vocês. Olha esse aqui, ó, como ele é bem... Esse aqui ele é o número... Deixa eu ver se ele tá aqui, ainda tá apagando. Esse aqui é o número... Tá aparecendo aqui, acho que esse aqui tá apagadinho, o número... Esse é o 2, olha aqui, ó. Ele é bem pequenininho. Pra gente fazer os detalhes, colocar assim, tipo assim, buraquinho do nariz, às vezes o cantinho da unha, a gente precisa de um fininho. Então, olha, aqui eu separei pra mostrar na live, ó, são três pincéis. 3 pincéis, deixa eu ver se eu coloco aqui na mão pra ficar mais fácil de vocês verem. Ó, é um maiorzinho, um do meio e um menorzinho. Não precisa ser pincel muito caro, é lógico que quanto... Os pincéis, assim, tem cada pincel bom, né? Mas principalmente pra você que está começando, começa aí com um pincel mais barato, mesmo depois você vai comprando aos poucos. Quanto melhor o pincel, eles duram mais, né? Esses, assim, mais baratinhos, eles acabam abrindo com facilidade. Ó, então, o Lip Blush Nail. Vou colocar um pouquinho do Raw Sienna para ele ficar um pouquinho mais amareladinho, nesse tom de pele que nós vamos fazer, ó. Ele já tá com uma cor boa, já. Vou deixar um pouquinho mais forte. Então, um pouquinho aqui. O pessoal pergunta muito a questão das dobrinhas assim, né? Vamos supor, se é um bebê negro, vale a mesma ideia. Imagina assim, uma bexiga, né, marrom, que você vai enchendo, vai ficando marrom clarinho. Vamos supor que você tá fazendo um bebê moreninho. E você vê que quando você esvazia o ar dessa bexiga, não fica bem escuro. Então, a cor da dobrinha é esse tom escuro. Então, você vai pegar umas 4 cores. Tem uma pergunta aqui da Stephanie. Aqui, ela disse que não tem todas as cores que você tá mostrando, ela só tem 2. Fica o mesmo efeito? Fica bonito o efeito da dobrinha? Então, vai depender da cor que você tiver aí, Stephanie. Por exemplo, se você tiver aí um vermelho, um marrom, você mistura, o marrom dá certo. Daí, nesse caso aqui, você ia dar só um toquinho do amarelo, que é o bebê oriental, né? Depois você me passa a cor que você tem aí, que eu te falo, eu te oriento, tá bom? Pode até mandar no direct, se você quiser a mensagem, que eu te oriento. Olha aí. Nós já fizemos aqui, ó. Então, essa daqui, ó,
Ela tá com Lip Blush Nail, mas um pouquinho do Hall Sienna, só pra dar uma amareladinha, pra não ficar muito rosa, porque esse bebê vai ficar... É um bebê oriental. Então, nós vamos fazer... Vou colocar meu óculos aqui. Então, aqui agora nós vamos, ó, dentro da boquinha, nós vamos passar essa cor. Essa cor aqui é uma cor muito usada na Arte Reborn. Então, uma vez que você misturou, depois você deixa ela na tua mesa, porque em todas as etapas, isso aqui, a dobrinha a gente vai fazendo e às vezes ela demora para ela aparecer ou para ficar no tom que a gente quer. Então, em qualquer processo que você tiver da pintura, você pode voltar e usar essa cor aqui e ir ressaltando. Porque pode ser que da primeira vez que a gente faz não fique ideal. Olha, então narizinho, buraquinho do nariz. Eliane, tem uma pergunta aqui no nosso Instagram, da Rutinei. Ela perguntou, quantas cores no total podemos usar para o bebê reborn? Então, na técnica do bebê reborn, a gente usa 16 cores de tinta, na minha técnica do caucasiano. Mas você pode, assim, vamos supor, se for para transformação de bonecas, a gente usa só umas 7 cores. A gente faz uma pintura um pouco mais simples, sabe? Mas também é assim, né, Ruth, né? Você vai comprar essas cores e depois vai durar muito tempo. Porque usa só um pouquinho. Essas cores aqui, eu tô usando a tinta só a sujeirinha da tampinha dela faz um tempão já. Eu não cheguei nem a abrir direito a tinta, porque só a sujeira da tampinha já dá. Ó, então você vai pegar esse pincelzinho aqui fininho e vai vir, ó, por todo, aqui, ó, nós vamos ressaltar toda a dobrinha desse boneco. Sempre lembrando que tem que misturar essa tinta, porque ela decanta pra não manchar. Vem aqui sempre com papel toalha na mesa, bate, pega a tinta, bate no papel toalha, né, pra tirar o excesso e vem. Nós vamos passando um pouquinho. Ó, você pode até deixar, olha, deixa um pouquinho aqui só para pegar a tinta, porque às vezes ela demora, deixa aqui. E depois você vem com a sua esponjinha, ó, limpa os cantinhos, ó, dá uma batidinha para espalhar bem. Usa um pincelzinho de maquiagem, esses mop, a gente usa muito na Arte Reborn, pincelzinho de maquiagem no mop, para quê? Para poder espalhar essa tinta aqui, ó, pra esfumaciar. Olha aqui como fica bonitinho. Pra não ficar, sabe aquele risco de pintura? Senão às vezes fica parecendo que a boneca tá assada, né? Não tá? Então nós vamos... Aqui, ó, né? A hora de você descobrir todas as dobrinhas da boneca. Aqui em volta do narizinho. Aí você pode vir aqui. Nós vamos subir esse nariz aqui, ó. Porque aqui, ó, não tem um ossinho pra ressaltar. E a gente vem aqui até o ossinho onde seria a sobrancelha do bebê. Olha aqui, ó, acompanha aqui e vem pra cá. Aí vem com a sua esponjinha de maquiagem e vai dando leve batidinhas pra tirar o excesso. E depois a gente vem com o pincel mop e vamos esfumaciando, para não ficar nada, sabe, nenhuma sombra de risco. Esse bebê não pode ficar assim, sabe, com o risco. Isso aqui, ó, já vai dando um toque na pintura, que vocês nem imaginam. Então, vamos lá de novo, do lado de cá agora. Tira o excesso. Mandou aqui, que já tá comprando material. E a Patrícia perguntou onde você comprar a tinta Sophie. Ah, Patrícia, tem o contato, né? Pode me mandar mensagem lá no direct que eu mando o telefone pra você, tá? Olha aqui, vem aqui, sobe aqui. Em cima desse ossinho do nariz até o ossinho que vai em cima da sobrancelha. Vamos aqui, ó, bater. Que essa parte do mopzinho de sobrancelha, ó, pra gente não deixar sinal. Esse mopzinho de maquiagem aqui, ó. Pra gente passar em cima desse ossinho da sobrancelha. E daí assim, ó, espera secar um pouquinho. Se você quiser, você faz de novo. Eu acho assim que na Arte Reborn, o menos é mais. Tem que ficar uma coisa sutil.
Tem que aparecer que você fez, mas tem que ficar assim sutil. Aqui, então nós vamos vir aqui, aqui tem uma dobrinha debaixo desse olho aqui. Aqui também, ó, tem uma dobrinha debaixo desse olho. Vamos aqui com a esponjinha, tira o excesso. Tem uma pergunta aqui também. Da Ju Estética. Bonecas restauradas também vai ao forno? Sim. O que eu sempre falo para as meninas, né, Ju? Que a gente não sabe direito como que foi feito, como que é o material dessas bonecas, né? Quando a gente só dá para pintar se for de vinil, mas mesmo sendo de vinil, a gente não sabe, principalmente às vezes é boneca antiga, não sabe o que é que tem na composição desse material. Então, quando a gente coloca um bebê reborn no forno, eu deixo sempre por 8 minutos. Quando é boneca restauradas, eu coloco 4, 5 e fico de olho. Daí eu dou uma olhada. Se eu ver que ela tá aguentando, que não tá problema, eu coloco mais um pouquinho. Então, ao invés de eu colocar 8 minutos direto, igual seria um bebê reborn, 8 a 9 minutos, eu ponho 5, depois eu tiro, ponho mais 5, né? Então, assim acaba, a gente vai conhecendo o material. E se eu ver que eu coloquei 5 e que tá firminha, que não vai derreter, daí nas próximas camadas eu já deixo 9 ou 8 direto. Só que eu sempre testo antes, sabe? Mas que nem essa boneca aqui, ó, é daquela marca Cotiplas. A maioria dessas bonecas nacionais, a gente tem muito desse tipo de boneca aqui, né? A Cotiplas é uma marca que ela aguenta muito bem no forno. Ela é igual, assim, o vinil dela é igual o bebê reborn, ela normal. Nunca tive nenhum problema com essa marca, não. Então, nós vamos ressaltar mais um pouquinho aqui. A Lucineide tá perguntando se toda boneca com um corpo de plástico tem como colocar corpinho de pano? Então, o que acontece é que eu até estava comentando antes, né? A gente encontra bonecas de tudo quanto é jeito, né? Mas a maioria delas dá certo, sim. Quando é boneca muito pequenininha, você precisa avaliar, assim, né? Se compensa. Mas, assim, o corpinho de tecido deixa a bonequinha mais gostosa de pegar. Eu gosto muito de deixar com corpinho de tecido, mas tem algumas que você tem que adaptar o pescocinho, que nem no caso daquela que eu acabei de mostrar pra vocês. Olha, quando ela tem, igual essa daqui, ó, ela tem um lugar que a gente vai colocar o corpinho de tecido e vai agarrar aqui, ó, porque já tem aquela canaletinha. Então aqui você pode ou prender com um barbante, ou colocar com aqueles prendedorzinhos de plástico, né? Que tem cidade que fala enforca gato, tem cada pessoa aquele conectorzinho de plástico. Então, daí dá certo. Agora, que nem aquela que eu mostrei pra vocês agora há pouco, que não tinha isso aqui, daí você tem que fazer uma adaptação, ou com cano de PVC, mas dá certo, sim, de você colocar. Vamos colocar aqui. Agora, aqui na boquinha, então, nós vamos pintar lá a boquinha lá dentro. A boquinha, eu sempre costumo fazer igual a gente faz lá na nossa técnica de bebê reborn. Nós vamos pegar e vamos fazer só um contorno. Eu já tinha tirado um pouquinho da tinta que veio de fábrica, né? Já tirei um pouquinho. Nós vamos fazer o contorno, ó, contornando só um contorno. Contorno. Daí, com o mop, você vem e pode bater. Sempre pra ficar parecendo assim que tá meio borradinho em volta da boca. Se a gente não faz isso, o que acontece? Parece que a gente passou batom na boneca, fica aquela coisa muito certinha. Não fica bonito. Olha, aqui a gente faz isso aqui, ó, meio que dá uma borradinha. Porque se você observar até na boca dos adultos, você não é aquela coisa muito certinha. A gente tem, fica um pouquinho, olha, borradinho de nada. Nós vamos colocar aqui e esperar secar. E depois a gente vem fazendo nós vamos fazer um contorno novamente nessa boca. São detalhes que faz toda a diferença na pintura da boneca. A boquinha tem que ficar bem natural, porque às vezes a boneca parece que passou batom, assim, não fica uma coisa natural. Então, vamos colocar aqui, ó, a gente tem que escurecer todos esses orifícios. Então, aqui em volta da orelha, ó, você pode até pintar aqui, ó. A orelhinha. Então, vamos lá. Vem aqui e bater essa esponjinha. Esses pincéisinhos são ótimos. Isso aqui é muito baratinho de encontrar em perfumaria.
essas lojas de maquiagem. Ó, a gente deixa secar um pouquinho, dali a pouco já vai de novo, vai, ó, pra deixar esse buraquinho. Os buraquinhos sempre escuro, buraquinho do nariz, buraquinho do ouvido. Um do lado de cá, pra fazer essa orelhinha. A Roseli tá perguntando se já acabou as inscrições pro curso. Então, Roseli, você sabe que essa turma ficou bem lotada, mas olha, manda mensagem no direct que a gente, qualquer coisa, se você tiver interesse, a gente pode até ver se consegue encaixar. Mas, olha, era para estar terminando as inscrições hoje, nós precisamos finalizar na sexta-feira, porque, olha, graças a Deus teve uma procura muito grande. É uma época muito boa para aprender, né? Porque o pessoal tá se preparando para o Natal, para vender bebê reborn, para vender bonecas, Dia das Crianças, Natal tá chegando. É a nossa época de vender boneca. Aqui, ó, vamos colocar aqui. E assim, teve uma época que era complicado as pessoas fazerem bebês reborns, que você conseguia encontrar só material importado, né? Agora a coisa acho que tá um pouco mais tranquila, acho que depois dessa pandemia, precisou assim, né? O mercado nacional tá aquecido, tem bastante coisa boa, tem que... A Clarice mandou: professora, viu meu bebê que nasceu ontem? Kit Madier. Ai, ficou lindo, Clarice. Clarice cada vez tá melhor. Nossa, tem surpreendido com o teu trabalho. E a Clarice pode dizer, né, uma aluna minha, como é bom fazer isso, né? Ele tá encantado, que a gente acaba trabalhando no final de semana, não vê a hora que nasce, é uma delícia, é muito bom. E eu tenho ficado muito feliz. Nossa, quando eu recebo as fotos das minhas alunas com as bonecas, todas sorrindo, né? É muito gratificante para mim. Vocês não imaginam assim como isso tem um sabor especial. Clarice já, época de Dia das Crianças, Natal, já vai arrasar, né, Clarice, nas vendas. Graças a Deus. E isso tudo tem que treinar, né? Você vê quanto mais tem acompanhado, né? Quanto mais bonecas faz, a gente vai ficando uma melhor que a outra. Vamos fazer, olha, essa daqui, olha, tem um buraquinho aqui, eu acho tão bonitinho quando tem, sabe? E é bem pequenininho essa, mas aí você pode até dar uma ressaltadinha aqui, ó, esse buraquinho aqui no queixo. Aqui, ó, tem muito pouquinho, mas você ressaltando com o pincel, acaba parecendo que é um pouquinho maior do que é, mais profundo. Aqui embaixo da boquinha tem uma dobrinha. Aqui embaixo desse queixinho. E a gente vem aqui, ó, mexendo. Olha, essa tinta, ela acaba decantando. Se você não mexer, ela vai tudo pro fundo. A Clarice mandou: verdade, é muito gostoso fazer bebê. Foi o melhor curso que eu fiz graças a você. Ai, que bom, Clarice. Muito obrigada. Acho que a minha melhor propaganda são as minhas alunas, né? E a gente acaba, acho que a gente acaba virando uma amizade, né? Um ciclo. Eu vejo que na nossa comunidade, as meninas, né, são tão gente boa, uma ajuda a outra, né? Então, é muito bom. Legal, vamos colocar mais um pouquinho aqui, ó. Vou dar uma ressaltadinha, vou passar para as perninhas e vou deixar secar um pouquinho. Aqui. Olha que a gente já vai ficando uma belezinha essa boneca aqui, ó. E ela tá com um vinil tão bom, vai ser muito bom implantar o cabelo nessa boneca aqui, ó. Esse vinil da Coty Plaza, ele é gostoso, a maioria das bonecas, ela vem molinha, tem algumas que vem muito dura, a gente já tem que acabar levando no forno, ou colocando alguma lâmpada aqui dentro, né? Tem alguns truques para deixar esse vinil molinho, para não ficar quebrando a agulha, mas olha, isso daqui, ó, vai ser muito bom, não vejo a hora de implantar esse cabelinho. Vou colocar um cabelinho bem pretinho aqui, essa homenagem a todas as minhas amigas orientais que eu tenho, né? Que são lindas. A Gisele tá mandando aqui: preciso de ajuda para comprar os meus materiais para fazer o meu primeiro bebê. Estou perdida. Ai, Gisele, nossa, nós vamos fazer... O que é que a gente tá assim até... nós vamos ter
alguns conteúdos lá na comunidade apenas para comprar material. Existe uma dúvida muito grande das alunas em relação a comprar material, principalmente para quem está começando, né? E a gente vai explicar a respeito da diferença de materiais. Amanhã mesmo a gente já vai estar colocando a data desse conteúdo, tá? Daí vai ser muito bom, se você vai gostar muito, viu, Gisele? Porque vai te ajudar a você saber a diferença de material, qual que é o material, assim, que dá para você ir comprando, qual que é o material, pelo menos o básico ali que não pode faltar, quais aqueles que pode deixar um pouquinho mais para frente. Então, vamos falar a mãozinha, dobrinha. Mas não é só você, sabe, Gisele, a maioria das alunas, elas têm muita dificuldade no começo de comprar o material, porque é tudo muito novo, né? Depois logo você vai tirando de letra. A Gisele mandou aqui, ainda não estou na comunidade. Ai, nós vamos estar... Essa semana entrou, né? Nós fechamos a turma, né? Essa semana e quem vai estar conversando com vocês a respeito lá é a Bárbara, que é da nossa equipe. E nós vamos já colocar todos os novos alunos lá na comunidade. Eu quero estar vendo você postar seus bebês, viu, Gisele? Vai ser muito antes do que você imagina. A Cláudia mandou, tô fazendo o cabelo e fui implantar o cabelo e quebrei a agulha 2 vezes. Tem alguma técnica específica para me ajudar nesse processo? Na verdade, é a Cláudia, né, que ela chama? Isso. Na verdade, Cláudia, o que acontece? 2 motivos que quebra a cabeça. Ou a cabeça é muito dura e você tem que dar uma amolecidinha na cabeça. Geralmente, quando se trata de kit de bebê reborn, nem precisa fazer isso, que os kits já vêm mais molinhos. Mas quando é transformação, às vezes a gente precisa dar uma amolecida nessa cabeça. Ou vai no forno, ou você coloca... Ou você coloca um pouquinho assim de... Tem as técnicas, a gente coloca às vezes arroz quente, sabe? Uma meia com arroz quente. Tem bastante jeito diferente que você consegue amolecer a cabeça. Ou você tá pegando a agulha na forma errada. Existe um jeito certo que a gente vai implantar. Logo eu já vou estar fazendo um implante nesse bebê aqui. Daí não perde essa live não, que daí eu vou te mostrar direitinho como que você segura. Às vezes é um jeitinho errado que você tá pegando na agulha, ela quebra. Pensa numa pessoa que já quebrou agulha na vida. Quando eu comecei, gente, mas eu quebrava tanta agulha, mas é só de você se adaptar. Às vezes é o jeito de pegar na agulha. É só o jeito. Ai, a Fátima, vê se você consegue ler a mensagem da Fátima, que eu não tô enxergando aqui, Bárbara. Não, ela colocou que também tava com... Que bom que você vai mandar na comunidade, porque ela também tava com um pouco de dúvida em relação aos materiais. Não, nós vamos fazer isso, Fátima, assim, que é uma das coisas que eu tenho notado que as pessoas estão tendo bastante dúvida. Nós vamos falar só sobre isso. E talvez nós estamos estudando, ou nós vamos fazer uma live ou vai ser pelo Zoom, porque eu queria assim que todo mundo participasse pra gente conversar realmente vendo uma outra. A Clarice colocou que quebrou 8 agulhas já. Já, Clarice? É assim mesmo. Só que daí você deve estar percebendo que já tá quebrando menos agora, não é? É o jeito que a gente... Às vezes a pessoa pergunta, qual que é a melhor agulha? Cada pessoa se adapta com uma, mas você tem que dar chance. Por isso que às vezes é bom que no começo você puder comprar pelo menos uma de cada, sabe, pra você ver qual que é a agulha que você se adapta melhor. Tem pessoas que gostam de agulha com farpa, outras gostam de agulha sem farpa. A Rosana mandou, estou na minha 8ª bebê, estou muito feliz. Obrigada, Eliane. Ai, que bom, Rosana. 8ª já? Nossa, olha que tá demorando menos de 9 meses para nascer esses bebês aí, hein? Que legal! Ai, fico muito feliz mesmo de ouvir isso. Muitas e muitas pessoas, às vezes a pessoa pergunta, eu acho que não vou conseguir, não vai dar certo, né? Mas eu sempre falo, só não dá certo para quem desiste, porque se a pessoa pode até demorar um pouquinho mais, né? Porque às vezes a gente vê, às vezes a pessoa tá com dificuldade, às vezes não pode comprar o material de uma vez, e ela vai devagar, mas o importante é não parar. Quem não para, termina, chega no final.
Mas até essas bonequinhas, né, gente? Olha cada bracinho gordinho, é muito gostoso. Eu falo que eu gosto muito de fazer as dobrinhas, porque daí você vai descobrindo a beleza da boneca. E por ser boneca, assim, essas bonecas que a gente faz de transformação, como são bonecas mais velhas, antigas, na hora de você pintar, o vinil absorve mais tinta do que uma boneca nova que vem de fábrica, esses kits reborns que a gente compra. O kit reborn, às vezes ele vem um pouquinho oleoso, a gente tem que tomar muito cuidado na hora da preparação do kit. Às vezes é sempre a gente dá uma texturizadinha antes, sabe? Pra deixar o kit mais áspero, pra começar a pintura. Agora, essas bonecas aqui de transformação, acaba não precisando fazer isso, porque acho que o vinil já tá tão assim desgastado, aquele óleo de fábrica que vem, né? Quando a boneca tá nova, já saiu tudo, né? De tanto tempo que às vezes a criança fica manuseando a boneca. Então a tinta fica mais fácil de penetrar. Então você não precisa usar o tinning, né? Igual a gente faz no bebê reborn. Não precisa, porque assim, como o tinning é um material um pouquinho mais caro, então para essas transformações a gente quer, assim, o intuito dela é restauração, é que fique bonita e barata. Por isso que é legal, às vezes, você que tá fazendo bebê reborn, você ter as duas, se você tiver. Porque daí essa daqui você pode falar assim, se a pessoa quer comprar e talvez ela não tenha condições de comprar um bebê reborn, você tem uma boneca dessa para oferecer, que é linda também. Nossa. E se você pode vender ela com um precinho melhor. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver essas perninhas aqui, só tá faltando. Esses bracinhos estão muito bonitinhos. A Gisele colocou, Eliane, para comprar o kit, joguei no Google, isso mesmo? O kit? Então, Gisele, não sei se você já... Logo na primeira aula do nosso curso, embaixo, tem uma lista de fornecedores. Eu tenho os fornecedores lá, mas no Google também você encontra bastante coisa. Hoje em dia, né, o que é o Google ajuda a gente com tudo. Olha que ela é tão gordinha que ela tem aqueles buraquinhos aqui no joelho. Olha que linda que fica. Vocês veem, gente, que assim, que não tem nada de complicado no processo de pintar. Nada, nada, nada mesmo. Às vezes as pessoas, olha que colocam, deixa eu sujei até a orelhinha da boneca de tinta. Deixa eu pegar. A hora que às vezes a gente coloca a boneca pronta, né? Igual eu mostrei pra vocês aquela loirinha aqui agora, ou põe foto na internet, né? Muita gente já escreveu pra mim, nossa, você tem dom. Não tem dom nada, assim, lógico que Deus deu dom pra todo mundo, né? Eu amo fazer boneca, eu amo meu trabalho, mas assim... É uma técnica e você também pode aprender, é só você gostar e insistir. Quanto mais você fizer, melhor vai ficar. Isso você vai praticando e vai... A Gisele colocou que viu os nomes, mas ficou um pouco perdida. Ainda tá um pouco perdida. Vai ficar mesmo, Gisele, muita coisa, não é? Mas dali a pouco você vai estar olhando o kit, você já chama ele pelo nome. Você vai memorizando e é assim mesmo no começo. E a gente vê tanto modelo, né? Dá vontade de comprar tudo e é desse jeito mesmo. Você não tá sozinha, não. Às vezes a pessoa fica mesmo perdida. Mas é igual tudo na vida, né? Tudo que é começo é complicado. Às vezes a gente... Depois vai se tornando natural. A Clarice mandou, quanto mais você faz bebê, mais você quer fazer. É isso mesmo, é um vício bom, né, Clarice? Eu lembro que quando eu fui aprender a fazer meu primeiro bebê reborn, né? A pessoa que me deu o curso na época, e ela foi para São Paulo fazer esse curso, e ela falou para mim, olha, é um caminho sem volta, né? Você nunca mais vai conseguir parar. E é verdade, eu falo isso para as alunas. Depois que você começar,
você vai se aperfeiçoando e você vai acabar até fugindo um pouco dessa técnica que você aprendeu, porque você mesmo vai fazendo suas misturinhas. Você vai olhar e falar assim, eu vou colocar aqui um vermelho aqui, eu tô achando, sabe? Você mesmo vai achando o seu jeito, a sua paleta de cores, você vai aproveitando o que você tem na tua casa. É só no começo, acho que no começo é importante você ter uma técnica certa, com as tintas certas, só para você direcionar. E depois você vai encontrando aí o seu caminho. Olha aqui, deixa eu ver. Vou colocar as dobrinhas. Toda vez que você for fazer dobrinha, então você vai fazer, tem, ó, em volta da unha. Você vai, tudo quanto é marquinho, olha, vinco que você tiver, vai passando aqui, ó, que vai, a bonequinha vai sobressaindo aqui, as gordinhas. Aqui no pezinho, ó, ela tem várias dobrinhas. Você escolhe algumas que você gosta também para não ficar muito. A Sônia tá perguntando se geralmente você sempre implanta cabelo nas suas bonecas ou você compra algum cabelo pronto, tipo peruca? Tipo peruquinha? Então, bebê reborn eu sempre implanto. Eu não acho. Às vezes a gente vê esses bonecas que vem com peruquinha, mas geralmente é aquelas bonecas mais baratinhas que vem da China, né? Mas bebê reborn e cabelo, acho que o bebê reborn mesmo tem que ser cabelo implantado. Agora, boneca de restauração, o que acontece? Existem algumas bonecas que não tem jeito de implantar, porque tem boneca que mesmo que você levar no forno, às vezes a boneca tá muito destruída, às vezes não tem lugar para você enfiar a agulha, porque tá muito detonada. E já aconteceu de ter bonecas assim, sabe aonde a parte de implantar já tava toda rasgada. Daí o que eu tive que fazer? Colocar um tecido por baixo, com uma cola, fazer uma restauração por baixo da cabeça e depois ali em cima não tinha jeito mais de enfiar uma agulha, porque tinha cola, quebrava a agulha. Daí sim, cabe uma peruquinha. Aí existe, essas peruquinhas a gente já compra pronto, ou senão você faz também. Qualquer dia desses eu vou dar uma aula para vocês de como fazer a peruquinha. Não é complicado, né? E tem algumas bonecas de restauração que acho que é o único jeito de você restaurar é colocando uma peruquinha. E fica lindo também, né? Eu acho que... Então vamos aqui, ó, essa daqui já tá toda gordinha. Ó, nós estamos já terminando quase... Nossa, hoje o dia, a hora passou rapidinho, né? Nós já estamos quase no final, vamos ver se dá tempo de terminar aqui pra vocês a perninha. E na próxima live, né, que vai ser na quarta-feira, acho que nós já vamos pro implante, nós vamos fazer os detalhezinhos já da boneca aqui, vou mostrar pra vocês alguns detalhes no rostinho que faz toda a diferença, algumas marquinhas, algumas sombras, que fica super bonitinho. Nós vamos dar, nós temos que dar uns banhinhos, né, então na próxima aula vai ser os banhinhos, que nós vamos dar uma cor amareladinha, pra realçar a cor da boneca oriental um pouquinho mais amareladinha. Nós vamos fazer alguns detalhes e, se der, começamos o implante. Mas essa semana, essa bonequinha oriental nasce. Deixa eu deixar aqui, já tá quase terminando. O que eu oriento pra vocês? Essa cor que você misturou pra fazer a dobrinha, deixa sempre na mesa. Terminou, às vezes você tá no finalzinho, antes de texturizar a sua boneca, usa de novo, porque às vezes é melhor você ir fazendo fraquinho e depois vir e repete o processo do que ficar aquela coisa escura e depois fica difícil de limpar a pintura, né? Porque às vezes mancha. Olha, eu fiz essa daqui, ó, tá bem clarinha. Então agora eu vou pegar e vou fazer mais um pouquinho, bem devagarzinho, até chegar aonde quer. O que é? Quando a gente faz isso aqui, ó, a gente sobe aqui, a gente vem no ossinho. Quando a gente faz essa sombrinha aqui, a gente já marca onde que vai ser feita a sobrancelha. Fica mais fácil para você achar já a altura. Toda vez que você fosse fazer sobrancelha numa boneca, usa esse ossinho que tem em cima. A maioria das bonecas vai ter o olhinho e tem tipo um ossinho aqui em cima, é onde que a gente vai desenhar a sobrancelha, tá bom? Um beijo para vocês. Nós vamos terminar isso aqui na quinta-feira. A gente vem aqui com mais essa boneca para vocês acompanharem o nascimento dessa japonesinha aqui, tá bom? Beijo, fica com Deus. Obrigada a todo mundo que esteve aí, ficaram até agora, pessoal do Instagram, do Facebook.
e do YouTube também. Um beijo, fica com Deus, tenha uma semana abençoada.